Que o Senhor abençoe todos e todas os meus queridos irmãos e irmãs e todas as pessoas que vieram pela primeira vez, homens e mulheres, todas as pessoas recentes que começaram a se congregar na igreja. Eu sei que por meio dessa pandemia, muitas pessoas têm se adicionado à nossa congregação. Muitas pessoas estão ouvindo, estão assistindo os ensinamentos e eu parabenizo vocês. Eu fico muito feliz porque eu sei que Deus tem bênçãos muito grandes para vocês. O amor de Deus também vai cobrir vocês e Deus, na sua misericórdia, Ele faz tantas coisas para permitir que a sua palavra entre nos seus corações e seja conhecida por vocês. E eu acho impressionante a forma que Deus usa para levar as pessoas na igreja, para convidá-las na igreja. Como eu disse para vocês na vez passada, se o Senhor usasse pessoas desconhecidas para convidar vocês na igreja, por exemplo, então vocês não iam prestar atenção nesse sonho porque vocês sonharam com alguém que vocês não conhecem e aí não iam entender o porquê. Então Deus, às vezes, Ele usa as pessoas da igreja. Nesse caso, eu vejo que o Senhor me usa, às vezes, nos sonhos das pessoas para convidá-los a irem na igreja, a acreditarem e confiarem em Deus, porque Deus tem bênçãos para eles e vai abençoá-los. Então, quando eles vêm na igreja mesmo, aí eles veem as minhas fotos ou me veem no ensinamento e elas se lembram que sonharam comigo. E então, desse jeito, as pessoas acreditam mais nesse sonho que tiveram. Porque se eles sonhassem com uma pessoa que não conhecem, eles iriam pensar, eu sonhei com alguém que não conheço e não é importante. Mas Deus é tão sábio com tudo que Ele faz, na sua sabedoria, Ele sabe como entrar nos corações das pessoas, como conquistar as pessoas. Nós também gostaríamos de conquistar o coração do nosso Deus. Então, neste dia, estamos aqui novamente perante o nosso Deus, estamos aqui para apresentar a Deus o nosso coração, a nossa alma, cheios de sinceridade, com um coração limpo, como Ele mesmo disse que gostaria que fosse os nossos corações. Então, estamos aqui felizes e contentes. Hoje, vocês podem se sentar nas suas cadeiras e nós vamos começar o louvor que nós fazemos para o nosso Deus, cantando a Ele. Vamos cantar para o Senhor. E também com o ensinamento, porque o ensinamento é uma forma de destacar o poder de Deus, destacar o nosso Deus que existe, que vive para sempre. A glória e a honra sejam para Ele. E vocês lá, sentados confortavelmente, vão abrir o inário no hino 77, intitulado Quando andemos com Deus. Diz aqui, quando andemos com Deus, nós temos que andar com Deus todos os dias da nossa vida, até o fim da nossa vida e depois, é lógico, vamos estar com o nosso Deus na eternidade. É essa a nossa esperança, então bendito e louvado seja o nome do Senhor. Hino 77. Quando andemos com Deus, escuchando su voz, nuestra senda florida será, si acatamos su ley, Él será nuestro Rey y con Él reinaremos allá. Obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó. Proclamarle debemos
gozarás del amor de tu Rey y Señor. Si obediente le quieres tú ser, obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. No podremos probar sus delicias sin par si seguimos mundano el placer. Obtendremos su amor y el divino favor si sus leyes queremos hacer. Obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Bendito seja o nome do Senhor. E agradecemos ao nosso Deus pelo privilégio que nós temos de termos conhecido os caminhos dele e dele ter permitido que nós conheçamos esse caminho maravilhoso. E o caminho maravilhoso do Senhor traz para nós paz e felicidade, traz alegria para nossa alma. E nós conseguimos desfrutar da vida, nós conseguimos sentir a vontade e o desejo de viver, porque nós estamos junto de Deus, porque Ele está junto conosco. Glorioso seja o nome do Senhor. E semana passada, domingo passado, nós falamos sobre o capítulo correspondente que tínhamos de ler em Coríntios. Nós falamos sobre o que o apóstolo disse ao respeito do jugo desigual. E é um assunto muito extenso, muito comprido, onde nós íamos precisar de muito tempo para conseguir dar muitos exemplos e ilustrações para as pessoas conseguirem entender melhor. Mas às vezes, por falta de tempo, temos que correr um pouco. Mas o que eu gostaria de destacar é o seguinte: nós falamos que o jugo desigual não diz só respeito ao casamento, prestar muita atenção com quem você vai casar. E eu não estou falando daqueles que já casaram, aqueles que já têm o seu companheiro, o seu cônjuge, que já moram com alguém faz algum tempo. Eu estou falando das pessoas que vão começar agora uma vida em casal, vão tentar formar um lar, um casamento. É para eles um ensinamento, porque o que já está feito, feito está, e nós precisamos deixar as coisas do jeito que elas estão. Mas o jugo desigual diz respeito a com quem você vai se casar, com quem você vai formar o seu lar, mas também diz respeito às amizades, também fala a respeito das amizades. Porque quando nós temos uma amizade com alguém, nós acabamos fazendo o que aquele amigo faz. Nós pensamos que nem esse amigo, nós fazemos as coisas que temos em comum com essas pessoas, com esse amigo ou amiga. É isso que chama um amigo, uma amiga. Alguém que compartilha os seus mesmos pensamentos, ideias, que gosta de fazer as mesmas coisas que você, que age do mesmo jeito que você age. Isso aí é um amigo ou amiga, porque alguém não conseguiu entender bem o ensinamento e falou também sobre a sua família, falou pra mim, eu tenho a minha família, alguns não vão na igreja, mas só por eles não irem na igreja, eles não vão deixar de ser a minha família. Eu não sei o que essa pessoa quis dizer com esse exemplo que ela falou,
Mas vocês sabiam de uma coisa? Eu lembro agora de quando o Senhor Jesus esteve na terra pregando o seu evangelho. E os discípulos dele vieram e falaram para o Senhor: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora te esperando e eles querem te ver. Eles falavam a respeito da Maria e dos irmãos do Senhor Jesus. E eles falaram para ele: a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e eles querem te ver. E o Senhor, nesse momento, ele deu um ensinamento. Ele deu um ensinamento para eles e disse: mas quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? São unicamente os que fazem a vontade de Deus. Então, a pessoa que falou para mim: eu tenho a minha família, e só pelo fato deles não irem na igreja, eles não vão deixar de ser a minha família. É claro que eles continuam sendo a sua família, mas observem o que o Senhor disse. Quem é a minha família? Quem vai estar perto de mim compartilhando comigo? Aqueles que fazem a vontade de Deus, mesmo sendo família ou sendo pessoas de fora, sendo amizades. Há amizades, há amigos que respeitam as suas crenças. Eles falam: eu respeito a sua religião, eu respeito que você vai numa igreja e eu te admiro e eu te parabenizo. Não é deles que estamos falando, não temos que deixar de ser amigo deles. É claro que não, pelo contrário, nós temos que estar atentos a esses amigos e amigas que são assim, que eles ainda não foram na igreja, mas eles não me rejeitam, eles não criticam a minha vida, eles batem palma para mim pelo que eu faço e eu desejo que um dia eles estejam na igreja, então eu preciso conservar essa amizade com sabedoria e prudência para conseguir conquistar eles, para eles um dia chegarem na igreja. Então, é para ficar claro sobre a família, sobre as amizades, sobre a amizade com o mundo, porque a amizade com o mundo é eu ir fazer o mesmo pecado que outro está fazendo e eu ir junto dele para pecar. É isso que Deus proíbe, o que o Senhor proibiu aqui, por meio dos seus apóstolos, dos seus profetas e até mesmo do Senhor Jesus Cristo, ele deu esse ensinamento. Então, é para ficar claro esse ensinamento e agora nós vamos ler em Gálatas, no capítulo 3. Eu não vou ler a continuação dos capítulos em Coríntios, porque são experiências do apóstolo Paulo. Se vocês têm vontade, podem ler esses capítulos, porque são as experiências pessoais do apóstolo, e eu não achei que fosse tão necessário aprofundar nisso. Então, eu preferi passar aqui em Gálatas, no capítulo 3. Aqui em Gálatas, no capítulo 3, diz que isso aqui também foi uma carta que o apóstolo Paulo enviou aos irmãos em Galácia, numa cidade chamada Galácia. Ele enviou essa carta para eles cheia de doutrina, para que as pessoas soubessem e aprendessem a doutrina e ficassem consolidadas no caminho do Senhor. Por causa disso, aqui no capítulo 1, diz Paulo, o apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum. Quer dizer que nenhum homem tinha chamado ele, nem dado o título para ele de apóstolo. Esses títulos foram dados diretamente pelo nosso Deus e hoje acontece a mesma coisa. Os títulos são dados por Deus, não os homens. E diz: apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Glória ao Senhor. Então, aqui, ele começou a contar algumas das suas experiências sobre a sua vida pessoal no capítulo 1 e 2, e é por causa disso que nós vamos ir para o capítulo 3. Quando diz aqui, no capítulo 3 de Gálatas, no verso 1, diz: ó insensatos Gálatas. Dá para perceber que essa carta aqui foi mais de repreensão. Mas aqui nós vamos achar que hoje nós também, que nem os Gálatas, com certeza, muitos
tem acabado errando do mesmo jeito, tem se desviado, tem distorcido a palavra, a doutrina. Então é preciso se endireitarem e o Espírito Santo está conosco para endireitar a nossa vida. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, quer dizer, quem incentivou eles a não obedecerem à verdade de Deus, a verdade do Evangelho, a verdade, porque na antiguidade eles eram idólatras. E essa verdade do Evangelho puro do Senhor eram as boas novas. Então diz, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. E vocês não estão obedecendo, é o que o apóstolo disse para eles. Eles já tinham se desanimado, eles já tinham ficado atrás, já tinham desistido, mas no verso 2 ele disse: quero averiguar somente isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei de Moisés? Ou pela pregação da fé? A palavra do Evangelho puro de Cristo Jesus, onde temos que acreditar só em Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, e é o caminho que leva para Deus. Por ele as pessoas serão salvas. Essa era a pergunta do apóstolo, o questionamento dele. O Espírito Santo que eles tinham recebido pelas obras da lei, porque se tivesse sido assim, então todos os que tinham seguido a lei de Moisés antes teriam recebido o Espírito Santo, mas nenhum deles recebeu. Eles receberam só depois do Senhor Jesus ter feito o seu trabalho, a sua obra, quando ele trabalhou com o seu ministério na terra e enviou o Espírito Santo, para que o Espírito Santo continuasse o trabalho evangelizador que ele tinha feito. E ele claramente disse: não deixarei vocês órfãos, enviarei a vós o Espírito Santo. Por causa disso, o apóstolo, ele disse aqui: eu gostaria que vocês respondessem. Vocês receberam o Espírito Santo por ter cumprido a lei de Moisés? Ou pela pregação da fé do Evangelho que nós viemos pregando faz muito tempo para vocês, sobre Cristo, que é o único caminho, que é o enviado de Deus? E ele disse no 3... quão néscios sois vós, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? A carne também diz respeito à lei de Moisés. E ele disse aqui que a lei de Moisés era carne porque era uma coisa física, material, que as pessoas tinham de cumprir, onde elas tinham que cumprir uma série de requisitos, de regras, e era o único jeito para Deus falar: esse aqui está cumprindo toda a minha lei. E esses requisitos, essas regras, esses preceitos, esses mandamentos que Moisés deixou para o povo, era tudo físico e material. Então as pessoas tomavam muito cuidado de cumprir com esses requisitos. Mas as pessoas faziam o que ficava fácil para elas. Mas aquilo que era difícil, como por exemplo, deixar de ter ambição, de ter rancor, de ter vingança, deixar de ter avareza, de roubar dos outros, tirando dos mais pobres, como eram as viúvas e os órfãos, tiravam deles as suas heranças, os seus bens. Como esses pecados eram mais difíceis deles deixarem de fazer, eles escondiam esses pecados eles não mostravam. Cada um vivia a sua vida hipocritamente perante Deus. Aí eles só faziam o que era fácil. Era muito fácil eles evitarem de comer porco, por exemplo. Com aquilo, então, eles já estavam cumprindo a lei. Era muito fácil eles não trabalharem ao sábado. Se eles não trabalhavam no sábado, aquilo era muito fácil. E aí, então, eles estavam cumprindo a lei de Moisés. Era o que eles achavam. E assim, sucessivamente, eles iam fazendo tudo o que era fácil de fazer. E eles achavam que aquilo era suficiente para cumprir a lei de Moisés. Por causa disso, quando o Senhor Jesus ele começou a ensinar que não era desse jeito, esse não era o jeito certo de obter o caminho da salvação, mas tinha um caminho maior, excelente e perfeito, mas era um caminho onde eles tinham que ter um coração limpo, uma alma pura, uma vida reta e santa.
Aí então, aquilo era difícil para os homens, porque a lei nunca conseguiu fazer essas coisas. Por causa disso, o apóstolo disse que eles viviam na carne, eles viviam nos prazeres da carne, fazendo as fraquezas da carne, porque o corpo é fraco e sempre ficava exigindo da pessoa fazer aquilo que lhe gerava prazer. Por causa disso, o apóstolo aqui, ele disse: vocês começaram pelo Espírito Santo, pela obra espiritual, pelo evangelho que nós pregamos para vocês. Vocês aceitaram esse evangelho e receberam o Espírito Santo, mas agora vocês querem voltar atrás novamente para a lei de Moisés? E ele disse que eles iam começar a regredir e iam acabar pela carne na sua vida espiritual. No 4 diz: tantas coisas padeceis em vão? Ele disse aqui: depois de vocês terem passado tribulações e perseguições por causa do evangelho, então tudo que vocês padeceram foi em vão? Porque o que vocês estão fazendo agora? A sua vida espiritual declinou e vocês estão regredindo. E ele disse para eles: tantas coisas padeceis em vão, se é que isso foi realmente em vão. Aquele, pois, que vos provê o Espírito, quer dizer, o nosso Deus, e realiza milagres entre vós, pelas obras da lei o faz? Ou pelo fato de ouvir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo com fé? Foi essa a pergunta que ele fez de novo para aquelas pessoas naquela época e com certeza ele faz para nós também. Também acontece a mesma coisa conosco hoje. Quantas pessoas eu conheço que vieram na igreja e estiveram na igreja porque essa obra maravilhosa existe há mais de 50 anos, desde que o Senhor começou conosco. E eu conheço muitas pessoas desde faz 50 anos que vieram, estiveram aqui, ficaram 10, 15, 20 anos, mas depois voltaram atrás, regrediram. E aí então nós faríamos essa pergunta também para eles. Vocês começaram, vieram pela primeira vez e Deus falou com vocês por meio da profecia. Deus falou nos seus corações, no fundo da sua alma. Descobriu os seus íntimos pensamentos, a sua vida pessoal. Deus convenceu vocês e deu paz e alegria e ânimo na sua vida. Ele curou outros, fez milagres para outros, guardou e protegeu outros da morte, das ameaças, de sequestros. E vieram e desfrutaram da obra do Espírito Santo, mas depois vocês voltam atrás, regridem a sua vida antiga para viver de novo a vida no mundo que nem na antiguidade. Isso acontece e está acontecendo. Então nós podemos observar, perceber que isso aqui não é uma história só. As pessoas querem ler isso aqui como se fosse só a história dos Gálatas, mas não é isso. Além de ser uma história, é uma realidade para nós hoje, porque hoje Deus, que é o mesmo ontem, hoje e pelos séculos, Ele é o mesmo, e Ele fala, e Ele abençoa, e castiga, Ele dá, Ele tira. Na antiguidade Ele fez, e hoje também, para sempre será assim. Então hoje as pessoas fazem o mesmo que os Gálatas fizeram. Muitas pessoas fazem. Então, para aqueles da antiguidade que não existem, mas também para nós, hoje esse ensinamento se repete. E vão se passar milhares de anos, eu tenho certeza, e essa palavra aqui vai continuar vigente. Bendito seja o nome do Senhor, porque Deus é poder. E diz que não é pelas obras da lei de Moisés, mas é por ter ouvido o Evangelho de Cristo que nós temos recebido e obtido o Espírito Santo e os dons maravilhosos dele. E, acima de tudo, a proteção de Deus. Porque tem pessoas que poderiam falar: mas é que eu não tenho interesse em receber os dons espirituais, eu não tenho interesse em receber o Espírito Santo. Mas não é só isso. Não é só isso, a maravilhosa palavra de Deus e as promessas de Deus não ficam só nisso. É que, além dos dons espirituais, nós vamos obter o respaldo de Deus e nós vamos obter a proteção de Deus. Ele vai nos consolar.
Ele vai nos animar, Ele vai nos curar, Ele vai nos libertar, Ele vai nos guardar e proteger quando nós estivermos em perigos, quando estejamos sendo ameaçados, quando as pessoas tentem fazer bruxarias e feitiços e amarrações contra nós. Então, Deus, Ele vai nos guardar e nos proteger disso, e Ele não vai permitir que essas coisas más e negativas aconteçam na nossa vida. Ele nos dá felicidade e alegria quando nós estivermos em perigos ou passando necessidades, quando não temos trabalho, ou moradia, ou comida. Nós clamamos a Ele e Ele nos abre portas de bênçãos. Então, vocês percebem todas as garantias que nós temos com Deus quando acreditamos nesse Deus vivo e de poder, nesse Deus invisível e poderoso que se manifesta e reina nos nossos corações, que nos ajuda, que nos abençoa, quando nós nem percebemos em que momento Ele fez isso, mas aí nós recebemos as bênçãos. No momento que você precisar clamar a Deus por uma necessidade, doença, acidente, o que for, você clama para Deus e Ele está pronto para lhe ajudar, para consolar você, para fazer um milagre na sua vida. É isso que Deus faz conosco. E é por causa disso que é importante nós termos o nosso Deus. Como vocês conseguem perceber, não é só ter o Espírito Santo e os dons espirituais. É tudo o restante que Deus dá para nós. Então as pessoas nos ameaçam, falam, eu vou te matar, vou tirar a sua vida, vou te sequestrar, vou fazer você ir preso. Mas Deus fala, não, eu vou te livrar, vou te proteger. E Ele faz isso mesmo. Bendito seja o Senhor. Porque o nosso Deus é vivo e Ele quer corações que amem Ele, que busquem Ele, que clamem para Ele e confiem nele. Bendito seja o Senhor. No verso 6 diz: assim como Abraão mostrou-se crente, aqui falou ao respeito de ouvir com fé, quando ele disse: Deus, que é quem provê o Espírito Santo e faz milagres entre vós, Ele não o fez pelas obras da lei. Eu estou lendo aqui no verso 5. Pelas obras da lei o faz, ou pelo fato de ouvir com fé? Com fé, o Evangelho de Cristo, o Salvador. É isso. E diz no 6, assim como Abraão mostrou-se crente, quando ele ouviu Deus e ele acreditou nele e obedeceu ele. Diz aqui, assim como Abraão mostrou-se crente a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Deus falou com Abraão e Abraão disse, sim, Senhor, eu acredito em ti e vou te obedecer. E ele saiu, diz que ele nem sabia para onde que ele estava indo, mas ele foi. Ele foi com a sua família, sem saber para onde ia, eles foram andando porque eles acreditaram em Deus. E diz aqui que isso foi lhe imputado como justiça. Deus disse para Abraão, você é justo, você é um homem piedoso e justo, você é um crente, você é um filho meu. E eu vou te abençoar agora porque você acreditou em mim e me obedeceu. Do mesmo jeito que hoje o Senhor diz isso para nós por meio dos dons maravilhosos, por meio da profecia, por meio de sonhos. Deus fala conosco por meio de visões. Bendito seja o Senhor. No verso 7 diz, sabei, pois, que os que são da fé, os que acreditaram no Evangelho de Cristo, estes são filhos. Aqui não diz, sabei, pois, que os que praticam a lei de Moisés são filhos de Abraão. Não diz isso. Diz, sabei, pois, que os que são da fé, ou os que acreditaram em Cristo, no novo método de salvação, no Messias que Deus enviou, naquele que morreu na cruz do Calvário, esses são os da fé. Eles foram os que acreditaram e eles são filhos de Abraão. Portanto, nós, hoje, consideramos que somos filhos de Abraão, pela fé de Abraão e a fé que nós temos agora no nosso Deus, no Senhor Jesus Cristo, como o único caminho que leva para a vida eterna. O verso 8 diz, e a Escritura, prevendo que Deus justificaria pela fé os gentios, deu de antemão a boa nova a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Diz aqui que a Escritura previu, não foi a Escritura aqui quem previu, foi o Espírito Santo
por meio da boca dos profetas da antiguidade. Quando Deus, o Espírito Santo, esteve na boca desses profetas, falando sobre o futuro, falando sobre a igreja futura e aquele tabernáculo que Deus iria formar, que o Senhor Jesus iria construir e edificar. Por causa disso, ele disse aqui que a Escritura previu, mas eu mudaria, eu falaria, os profetas na antiguidade profetizaram porque o Espírito Santo estava na boca deles e eles profetizaram que Deus iria justificar no futuro ou nos últimos tempos, pela fé, os gentios também. Que os gentios também teriam uma grande oportunidade, porque naquela época da antiguidade existia só um povo, o povo de Deus, que seria chamado povo de Deus, que era o povo de Israel, era um só. As outras nações tinham sido excluídas da presença de Deus. Deus não levava eles em consideração. Então, diz aqui que o Senhor prometeu, pela boca dos seus profetas, que no futuro os gentios, quer dizer, o restante das nações que não eram o povo de Israel, que eles também teriam a oportunidade de se converterem a Deus, e eles teriam a oportunidade de Deus olhar para eles com misericórdia e brindasse para eles, oferecesse para eles a salvação eterna. Bendito seja o Senhor. E entre essas nações estrangeiras ou gentios, estamos nós, somos nós. Por causa disso, diz aqui a Escritura, prevendo que Deus justificaria pela fé os gentios, deu de antemão a boa nova a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Obrigada, Senhor. Nós, hoje, consideramos que somos um número pequeno, um número reduzido. Nós consideramos que só até agora estamos começando essa obra maravilhosa que o Senhor prometeu para nós faz mais de 50 anos, mas só até agora estamos começando. Mesmo assim, nesses começos, nós já estamos em 60 países, levando a voz, mesmo que seja de 10, 15, 20 almas que estão em cada país, 15 ou até mais em cada país, eles estão lá acreditando e confiando em Deus. Eles têm acreditado na palavra que nós pregamos para eles e eles sentiram a presença do Espírito Santo e eles desfrutaram da profecia. Bendito seja o Senhor. Eles desfrutaram de sonhos e visões e promessas de Deus. Então nós dizemos que estamos em quase 60, não sei quantos países há no mundo, 200 ou mais, mas Deus disse para Abraão aqui: todas as nações serão benditas em ti. O Senhor não disse para Abraão que era cada nação em massa que iriam se converter. Não, só umas almas de cada país, alguns de cada país iam se converter. Mas Deus já conta eles como países e disse para ele: todas as nações serão benditas em ti. Quer dizer, todas as nações têm o direito de ouvir o evangelho puro do nosso Deus. E aqueles que quiserem, que dispuserem os seus corações e acreditarem, eles vão se converter e eles serão salvos. É essa a promessa que Deus fez para Abraão aqui, no verso 9. De modo que os que vivem pela fé são benditos com o fiel Abraão. Glória a Deus. De modo, do jeito que ele disse para Moisés. E se vocês querem ler, vão achar em Deuteronômio 27 e 26, onde Deus disse para Moisés: maldito todo aquele homem ou mulher que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las, ou para executá-las, ou para praticá-las, ou para fazê-las. Para agir, diz aqui: maldito aquele que dizer que está na lei de Moisés, ele é maldito, porque se ele não cumprir com tudo, diz que não pode faltar nem uma vírgula, nem um acento,
poderia deixar de ser feito na lei, porque eles deveriam cumprir tudo para falar que eles estavam cumprindo verdadeiramente a lei. Então é por causa disso que o apóstolo fazia questão de questioná-los e perguntar: por que vocês querem voltar atrás? Por que vocês querem regredir depois de terem começado pelo Espírito Santo? Vocês querem voltar novamente à sua vida antiga? Não pode ser. Hoje é a mesma coisa, depois de vocês terem conhecido e Deus ter falado com vocês, como é que vocês conseguem voltar atrás e se esquecerem de Deus? Então, vocês provavelmente seriam malditos também, porque vocês não valorizaram a palavra do Senhor. E diz aqui no verso 11... E é evidente que pela lei ninguém se justifica diante de Deus. Pela lei de Moisés ninguém se justifica diante de Deus. E é evidente porque o justo viverá da fé. Isso foi escrito pelo profeta Abacuque no capítulo 2, no verso 4, onde Deus falou pela boca do profeta que o justo que fizesse essas coisas aqui, quando Deus expressou essa maldição para Moisés, ele disse que deveria ficar em toda a lei. Ele disse: quem fizer essas coisas viverá por elas. Mas no Senhor, no Evangelho de Cristo, nas Boas Novas, o Senhor disse: quem acreditar em mim terá o quê? A vida eterna. Diz. No verso 12, ora a lei não procede da fé, mas disse, o homem que fizer essas coisas, não disse aqui, quem tiver fé fazendo essas coisas, não, ele disse quem fizer. Cristo nos redimiu da maldição da lei, diz aqui. Cristo nos redimiu da maldição da lei. E qual maldição? Quando Deus disse, maldito todo aquele que não permanecer, nem cumprir todas as obras da lei de Moisés. Então diz aqui que o Senhor Jesus nos redimiu, nos salvou dessa maldição, porque diz aqui, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, vejam que o Senhor Jesus, ele foi pendurado no madeiro, como diz em Deuteronômio 21, 23. E como o Senhor Jesus foi pendurado no madeiro, esse era o castigo máximo que os malfeitores recebiam, os criminais mais graves, o maior castigo para eles era serem pendurados no madeiro. E ele morreu desse jeito, por causa do pecado de todos aqueles que iriam acreditar nele, desde aquela época até o final, até quando o Senhor vier nas nuvens. O Senhor perdoou, está perdoando e perdoará os pecados de todas as pessoas que acreditarem nele e seguirem ele. Então, nós estamos envolvidos também, porque nós temos acreditado no Senhor e o Senhor perdoou os nossos pecados, os pecados da antiguidade, para que nós possamos obter essa salvação. Mas Deus quer que nós continuemos no caminho da santidade. Não podemos seguir no caminho do pecado. Temos que mudar e viver em santidade, porque diz na Bíblia, sem santidade ninguém vai ver a Deus, nem ter a Deus. Mas as pessoas poderiam perguntar, mas é tão difícil se afastar do pecado. Se você ama a Deus e se converte de todo o coração para Ele, e você quer realmente desfrutar da sua vida com Deus, andar com Deus e ter uma vida eterna, Deus vai ajudá-lo a mudar. Deus vai ajudá-lo e vai tirar de você esses desejos, os prazeres, as paixões. Deus tira de você tudo aquilo e para você vai ser muito simples e fácil fazer a vontade do Senhor. Vamos seguir aqui no verso 14. Diz, para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse aos gentios, que são as outras nações, e para que pela fé recebamos a promessa do Espírito Santo. Sim, pela fé em Cristo Jesus nós recebemos a promessa do Espírito Santo. O 15. Irmãos, falam em termos humanos. Uma aliança, ainda que seja de um homem, uma vez confirmada, ninguém a invalida nem a acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão, quer dizer, Deus fez as promessas para Abraão.
de que todas as nações seriam benditas nele. Não ia ser só o povo de Israel, mas o restante das nações também. Quem quisesse seriam benditos ou abençoados por Deus. Diz, ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Diz aqui. As promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. A descendência de Abraão diz respeito ao Salvador, ao Messias que Deus ia enviar no futuro. Ele é aquela descendência de Abraão, a semente dele. E diz aqui que Deus fez essa promessa para Abraão e para a sua descendência. Não diz as suas descendências como se falasse de muitos, mas é um só. E a sua descendência, quem é Cristo. Bendito seja o Senhor. Para quem lê a história de Abraão, dá a impressão que Deus falou sobre Isaac aqui, mas não foi assim, porque depois Deus falou para Isaac com as mesmas promessas que ele fez para Abraão, falava para ele também da sua descendência, da descendência de Abraão, e esse era Cristo Jesus. No verso 17, mas digo isto, a aliança previamente confirmada por Deus para com Cristo, a lei, que veio 430 anos depois, não a invalida de forma a abolir a promessa. Aqui, quando ele falou sobre esses 430 anos, eu vou lembrar para vocês um pouquinho da história. Quando Jacó teve os seus 12 filhos, um dos seus filhos foi vendido aos egípcios e ele foi levado para o Egito. Depois veio escassez, veio uma época de fome e Jacó teve de viajar ao Egito para comprar comida, e aí ele achou o seu filho que ele tinha perdido porque os irmãos tinham vendido ele, eles se reencontraram lá e José, movido à misericórdia, levou toda a sua família, os seus pais e os seus irmãos para o Egito e eles moraram lá 430 anos. Eles moraram lá e eles acabaram sendo escravos, eles foram maltratados, mas Deus deixou eles lá esse tempo todo. Por causa disso, diz aqui no verso 17, mas digo isto, a aliança previamente confirmada por Deus para com Cristo, quer dizer, o que Deus tinha falado com Abraão a respeito de Cristo, da sua descendência, diz aqui a lei que veio 430 anos depois, porque a lei veio depois deles terem saído do Egito, depois desses 430 anos, quando eles saíram da mão de Moisés. Então diz aqui a lei que veio 430 anos depois não invalida a promessa. Então quer dizer que mesmo que tinham se passado 430 anos, a promessa que Deus fez para Abraão não foi invalidada, mas Deus começou a fazer a sua obra maravilhosa sobre as promessas que ele tinha feito para Abraão. Deus começou, ele formou um povo, uma nação para ele, deu umas leis para eles por meio de Moisés, mas Deus sempre ficava olhando para o futuro, ficava olhando para aqueles últimos tempos, para o que verdadeiramente o nosso Senhor Jesus faria conosco, o que ele faria com a humanidade e também ele se apresentando perante Deus como um ser humano para fazer a vontade dele e nos dar exemplo para nós. Então, no verso 18 diz, porque se a herança é a base da lei, já não depende da promessa. Se a herança da vida eterna tivesse sido dada a Moisés pela lei de Moisés, então a promessa que Deus fez para Abraão não faria mais sentido e não teria mais validade. Diz aqui, mas Deus a outorgou a Abraão mediante a promessa. E é isso que vai se cumprir. Aquilo não pode voltar atrás, não pode vencer, porque essa foi a promessa, o juramento que Deus fez. E diz na Bíblia que ele nunca se arrepende da promessa que ele fez para Abraão. Por causa disso, se passaram milhares de anos, séculos, e Deus nunca se esqueceu da promessa que ele fez para Abraão, pelo qual ele enviou o seu filho, essa promessa maravilhosa, e ele começou a pregar as boas novas de salvação e falar para as pessoas venham,
creiam, confiem, porque o método antigo não funcionou. Agora tem um novo método, agora vem o Espírito Santo, agora vamos ter o Espírito Santo, vocês vão ter o Espírito Santo com vocês e ele vai ajudá-los e vai ensinar vocês a obedecerem a Deus, se submeter a Deus e amar a Deus, porque ele merece. E no verso 19 diz, logo, para que serve a lei? Então, com certeza, alguém deve ter perguntado, então, para que serve a lei? Diz aqui, a lei foi ordenada. Para o que serve a lei que Deus deu para Moisés no Monte Sinai? A resposta é, foi ordenada por causa das transgressões até que viesse a descendência, até que viesse Cristo, para quem a promessa fora feita e foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Esses anjos foram os que falaram com Abraão. Deus falou com Abraão por meio desses anjos, falando para ele, te farei pai de muitas nações, e na tua semente, a tua descendência, eu abençoarei a tua descendência. Então, é isso que diz esse verso aqui. Diz que a lei de Moisés foi ordenada por causa das transgressões, por causa do pecado, da maldade do povo de Israel. E por quê? Porque aquilo tinha que acontecer desse jeito até que viesse quem? Diz aqui que até que viesse a promessa que Deus tinha feito para Abraão, até aquilo se cumprir. Até aquilo se cumprir com quem se cumpriu? Com o Senhor Jesus na cruz do Calvário. No verso 20, o mediador não é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? Outra pergunta surgiu aqui. A lei é contra as promessas de Deus? De maneira alguma. Porque se tivesse dado uma lei que pudesse vivificar, a justiça dependeria, na verdade, da lei. Diz aqui, diz logo, a lei é contra as promessas de Deus? Então ele disse não, porque se a lei de Moisés tivesse dado vida espiritual, abundante vida espiritual e mudanças na vida dessas pessoas, daqueles que praticavam ela, não teria sido necessário existir uma promessa. Teria sido suficiente, a lei teria sido suficiente, porque ela teria feito a obra toda maravilhosa que o Espírito Santo faz por meio dessas boas novas de salvação, porque as boas novas de salvação, ou o evangelho verdadeiro do Senhor Jesus, é o Espírito de Deus nas pessoas, o Espírito de Deus no coração dos crentes, daqueles que se convertem. E é Ele quem está no meio das congregações, ensinando, dirigindo, libertando, tirando pecados, tirando manchas, tirando ataduras e pecados e correntes, tirando toda a escravidão do diabo, do pecado. É o Espírito Santo. Foi essa a promessa maravilhosa que Deus fez para Abraão, quando ele disse, a tua descendência, Abraão, tu serás pai de muitas nações e abençoarei a tua descendência, porque a tua descendência é quem fará o milagre nas pessoas. O Espírito Santo virá no coração das pessoas, rodeá-los e fará a sua obra maravilhosa. Então, por causa disso, como a lei não conseguiu fazer esse trabalho, a lei de Moisés não conseguiu fazer aquilo, não é que a lei é contra as promessas de Deus. Claro que não, a lei de Moisés não é uma contradição. É que Deus permitiu a lei de Moisés também para frear as pessoas, para testá-las, para elas obedecerem e se submeterem a uma obediência de umas regras, mas eles não conseguiram cumprir essas regras físicas e materiais. Então a promessa do Senhor estava vigente, ficou vigente até vir o cumprimento dessa palavra, da promessa do Senhor. E isso veio com o nosso Senhor Jesus Cristo. Veio quando a história conta para nós que João Batista começou a pregar e ele disse para todos os que estavam praticando a lei de Moisés, entre aspas, ele disse para eles, se arrependam, se preparem porque vem atrás de mim o Salvador, o Messias, o prometido de Deus, o enviado de Deus, vem o reino dos céus, está se aproximando.
Foi essa a preparação que João fez para que pudesse se cumprir a promessa que Deus tinha feito para Abraão milhares de anos atrás. É uma promessa tão formosa, não é? E Deus tinha o seu plano maravilhoso, enquanto a lei de Moisés fazia o seu trabalho, mas não foi perfeito, não foi completo. Ainda fizeram falta coisas, então o Senhor veio e cumpriu tudo e aperfeiçoou aquilo. Então o Senhor disse: eu edificarei a minha igreja, vou edificar um templo, um tabernáculo, um santuário para que Deus possa morar nele. Mas não era um santuário físico. Não era construir um prédio numa cidade X e falar: esse é o tabernáculo onde vocês têm que vir buscar a Deus. Não, era um tabernáculo espiritual, um tabernáculo, um santuário que Deus colocou no coração dos homens e das mulheres que amam a Deus e que vivem afastados do pecado, agradando a Deus. É esse o santuário, foi lá onde o Senhor construiu a sua igreja e continua construindo ainda. Ele está ainda construindo esse prédio, então nós precisamos deixar Deus nos manejar, nos dirigir, nos deixarmos dirigir pelo Senhor. Que nem as ondas do mar que deixam que o vento dirija elas, nós deixamos que o nosso Deus nos dirija. O que tu queres que eu faça, Senhor? O que tu queres, Senhor? O que eu não puder te dar, me ajuda, porque eu quero te dar mais, porque mereces isso, Senhor. A glória seja para o nosso Deus. E diz aqui que nós já falamos que a lei não é contra as promessas, diz de maneira alguma, porque se tivesse dado uma lei que pudesse vivificar ou dar vida eterna para as pessoas, a justiça dependeria na verdade da lei, mas como não aconteceu assim, teve que ser o evangelho do Senhor Jesus, o único que funciona totalmente, o verso 22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Bendito seja o nome do Senhor. Diz aqui que tudo foi encerrado baixo o pecado, todos pecaram. O Senhor disse num dos salmos que Deus olhou para a terra, para os filhos dos homens e olhou para ver se tivesse algum entendido que buscasse a Deus e não tinha nenhum. Então, por causa disso, o Senhor disse: já está na hora de castigar e tirar esse povo, tirar essa lei, porque virá uma coisa nova, virá salvação. O evangelho vem, um novo método, glória ao nosso Deus. Foi isso o que aconteceu. E diz que a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. No 23, porém, antes que viesse a fé, estávamos confinados, quer dizer, antes que viesse o verdadeiro evangelho do Senhor, as boas novas, estávamos confinados sob a lei e encerrados para aquela fé que se revelaria. De maneira que a lei de Moisés nos serviu de aio. Foi o nosso tutor, foi um aio, foi uma pessoa que instrui, um professor, um monitor, diz aqui, que a lei nos serviu de aio até Cristo, a fim de que, pela fé, fôssemos justificados. Então, ele reconheceu que todos os que estiveram sob a lei de Moisés e que agora acreditam em Cristo Jesus, tudo aquilo foi plano de Deus. Deus permitiu isso para levar a pessoa, aqueles que praticavam a lei de Moisés, para levá-los ao conhecimento de Cristo Jesus, para que todos eles fossem justificados pela fé em Cristo ou pela fé no Evangelho verdadeiro do Senhor. E nós, os gentios, acontece a mesma coisa conosco, porque os gentios na antiguidade foram idólatras, mas do mesmo jeito nós chegamos também ao conhecimento do nosso Deus, agradecemos ao Senhor por causa disso. No verso 25, mas uma vez que a fé veio, já não estamos debaixo do aio. Quando veio a fé, o Salvador, o Messias, quando o Espírito Santo veio e ele faz a sua obra, então não precisamos mais de um tutor, de um monitor, não precisamos de alguém que segure na nossa mão e nos faça conhecer a Deus, porque Deus já se manifestou para cada um de nós diretamente. Ele mesmo se mostra para nós por meio do seu Santo Espírito, como a profecia, os sonhos, as visões, as revelações, os dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo,
É desse jeito que Deus vem diretamente até nós. Não precisamos de alguém para falar para nós, primeiro você precisa praticar essa religião e depois você vai conhecer a Cristo. Não, diretamente o Senhor vem na nossa vida agora. Glória ao Senhor. E o 26 diz, pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Todos somos filhos de Deus por termos acreditado no Evangelho. E acreditar no Evangelho do Senhor é fazer a vontade do Senhor, porque o Senhor Jesus disse: cumpram os meus mandamentos. Quem crer em mim e cumprir todos os meus mandamentos terá a vida eterna. Foi o que o Senhor disse. Então aqui, ele disse, sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, que é cumprir os mandamentos do Senhor. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Aqui ele falou a respeito do batismo, mas tem 2 tipos de batismos. De um certo jeito, o Senhor disse, quem crer e for batizado. O Senhor, ele colocou uma ordem física que era um pouquinho difícil para as pessoas. Ele disse, se batizem em água, e todas as pessoas fugiam daquilo quando João Batista começou a batizar. Todos falavam, o que é isso? É uma nova religião? Não. Nós não temos o costume de ver essas coisas, nem fazer isso. Então Deus colocou uma coisa exatamente assim, difícil, como se fosse uma pedrinha no meio do caminho deles, para que eles tropeçassem. Disse para eles, quem crer e for batizado. Então a pessoa precisa se batizar, esteja em pecado ou não, esteja praticando pecado ou não, ela tem que se batizar. Só que quando ela se batiza, ela está adquirindo um compromisso com Deus, ela está falando, Senhor, eu quero seguir o teu caminho, eu quero seguir o teu caminho, eu vou seguir o teu caminho e tu vais me ajudar. Então ele vai e se batiza em água. E depois dessa pessoa acreditar e seguir no caminho de Deus, vem o outro batismo, que é o batismo com o Espírito Santo. Então aqui o apóstolo, ele disse, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, me parece que se refere aqui, pode ser o batismo em água, mas também pode ser o batismo com o Espírito Santo, porque João, vamos nos lembrar, quando João falava para todos, se arrependam, porque atrás de mim vem aquele que batiza com fogo. Então, se uma pessoa se converte ao Evangelho, ela se converte a Cristo Jesus e segue o caminho dele, logicamente o Senhor irá batizá-lo com fogo também, quer dizer, com o batismo com o Espírito Santo. Isso é o batismo com fogo. Então, nesse verso, provavelmente nem esteja falando tanto do batismo em água, ele fala mais aqui ao respeito do batismo em fogo, porque João disse, quem acreditar, esse que vem atrás de mim, ele batizará vocês com fogo, porque vocês vão acreditar nele. Então, aqueles que foram batizados em Cristo, nós aceitamos Cristo, acreditamos nele, como nós temos acreditado nele, ele nos batizou com fogo. E além disso, além da parte física e material, que é tão simples, quando o Senhor disse, quem crer e for batizado, será. Eles fazem a vontade de Deus, eles obterão o quê? A vida eterna. No verso 28 diz, já não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, diz aqui. Isso quer dizer que não pode mais ter discriminação, não pode mais ter separação. Falar, não, se afastem os gentios, os gregos, os gentios, se afastem deles. E se afastem dos escravos, se afastem dos livres, se afastem os que são homens, os que são mulheres. Diz aqui que o Senhor não mais ia afastar ninguém, mas todos, homens, mulheres, livres, escravos, judeus, gentios, gregos, quem for, todos os que acreditem e aceitem o Evangelho verdadeiro do Senhor, aceitem Cristo, todos que recebam o Espírito Santo, sejam batizados com fogo, sejam batizados em água, todas essas pessoas, elas vão ser um em Cristo. Elas vão ser um em Cristo.
um só Senhor, um só batismo, um só Deus, um só homem. Como um só homem, diz aqui que todos seriam como um só homem ou um só coração, acreditando nele. E Deus, ele olha para nós assim. Ele não discrimina, ele não fica olhando quem é quem, ele olha para os corações. É o que Deus olha. Deus olha para os corações, e esses corações podem ser o coração de um homem ou de uma mulher, o coração de um servo ou um coração de uma pessoa que é livre de qualquer nacionalidade. Ele olha para o coração de qualquer idioma, de qualquer raça, ele olha para o coração. Se esse coração ama Deus, está disposto, aberto para fazer a vontade de Deus, honrá-lo e glorificá-lo, então Deus olha para ele e fala: você é o meu filho e eu te abençoarei. Glorioso é o Senhor. Então o nosso Deus aqui, ele não faz mais nenhuma discriminação. Ele disse aqui que não há mais nem judeu nem grego, não há servo nem livre, não há homem nem mulher, diz, porque todos os crentes em Cristo, os que amam o poder de Deus e o caminho de Deus, sois um em Cristo. Eu gostaria que todos lêssemos, vamos todos ler. Já não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Glória ao Senhor. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa da vida eterna. Glória ao Senhor. Bendito seja o nome do nosso Deus. Agradecemos ao nosso Deus. Agradecemos ao nosso Deus pelo seu amor e a sua misericórdia. Agradecemos porque nós estamos aqui perante a presença do Senhor e nós conseguimos ver em Deus a sua misericórdia conosco, o seu amor. Ele quer nos salvar. Ele quer nos abençoar. Ele quer nos dar a felicidade, a paz, a felicidade. Ele vai nos dar a vida eterna. Glória e honra sejam para o nosso Pai por Cristo. Bendito Senhor, poderoso é o nosso Deus, e vamos orar. Pai Santo, bendito e louvado seja o teu nome para sempre. Te agradecemos, Pai Celestial. Te agradecemos, Pai Celestial, porque quem somos nós para merecer tão grande bênção que tu tenhas te humilhado em nos olhar no meio de milhões e milhares de pessoas que há no mundo. Tu olhaste para nós, Senhor, e te humilhaste em nos escolher, em nos olhar e fazer promessas maravilhosas para nós e nos respaldar. E falar conosco e nos consolar e nos dar alegria. E nos motivar para continuar em frente, Senhor. Para que nós alcancemos o triunfo, para que sejamos felizes, para que possamos obter essa salvação tão almejada que é a vida eterna. Pai Santo, do mesmo jeito que tu te humilhaste em nos olhar, nos escolher e nos chamar aqui, nós estamos aqui perante a tua presença também e te pedimos ajuda, porque temos um inimigo muito poderoso. Um inimigo que é poderoso comparado com a nossa carne, com a nossa alma. Mas tu és o Deus Todo-Poderoso que consegues fazer tudo, e tu, Senhor, estás acima de todas as coisas. E tu nos revestes do teu poder. E com esse poder que nos revestes, nós conseguimos lutar e vencer esse inimigo. Muitas vezes temos vencido ele, temos ganhado dele porque tu nos ajudaste. Obrigada, Pai, nos ajuda para que nós sempre possamos estar revestidos com a tua couraça, com a tua armadura, para que possamos lutar todos os dias da nossa vida, lutar constantemente contra esse inimigo, porque nós estamos contigo, Senhor. E há mais conosco
do que estão com aquele inimigo poderoso, porque tu prometeste desse jeito, essa é a tua bênção, o teu amor, a tua misericórdia, Senhor. Obrigada, meu Pai, olha com olhos de misericórdia muitas pessoas, porque neste momento há muitas pessoas, Senhor. Eu não sei, Senhor, 30 mil, 40 mil pessoas talvez, e eu te peço, Senhor, porque eles precisam de ti. Uns estão doentes, uns estão nos hospitais, outros estão nas suas casas, adoecidos nas suas camas, sem necessidades materiais, eles não têm moradia, não têm roupa, não têm comida. Há outros que estão sofrendo diversas doenças, outros estão sofrendo maldições, feitiços, eles não conseguem pensar direito, eles não conseguem viver. Senhor, olha para as diferentes anomalias, doenças, queixas das pessoas, os sofrimentos das pessoas, Senhor. Há pessoas também que estão sofrendo, que têm sofrido acidentes, pessoas que estão presas neste momento, sem liberdade. E todos eles, Senhor, quem são escravos, por exemplo, da droga, Senhor, a dependência química, a juventude, Senhor, que está sendo arrastada pelo inimigo, pelos prazeres do mundo. Meu Pai Santo, estende a tua mão poderosa, liberta, limpa, guarda, protege, tira, Senhor, essas correntes, essas ataduras, meu Pai. Eu te peço que cures as doenças, Senhor, no nome glorioso de Cristo, teu Filho amado. A honra e a glória sejam para ti, bendito e louvado seja o Senhor para sempre. Glória a Deus, bendito, Senhor. Vamos cantar ao Senhor o coro 171. Satura-me, Senhor, com o teu Espírito. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Glória e honra sejam para o nosso Deus. Muito obrigada aos meus queridos irmãos e todas as pessoas que se reuniram hoje. Que Deus abençoe vocês grandemente. Um abraço para todos vocês. Muitos beijos para as crianças e que Deus abençoe vocês. Obrigada e até mais. Até mais.